Muito bom dia! Faça um bom dia hoje! Que esse seu dia seja o seu dia mais importante e mais maravilhoso da sua vida, porque é só ele que nós temos, não é? E vamos agradecer então, antes de começarmos a falar do Apocalipse mais um pouquinho, vamos agradecer a esse nosso Pai maravilhoso que nos concedeu essa vida. Hoje, sexta-feira, um dia que todo mundo gosta muito, né? Porque está chegando o final de semana, mas todos os dias eles devem ser igualmente de agradecimento a Deus, igualmente de temor a Deus. Cuidado com os finais de semana. Sempre as pessoas se exaltam mais, fazem mais coisas que depois se acabam se arrependendo. Tomem cuidado, muita prudência, né? Muita sabedoria, busque entendimento cada vez mais para que você possa curtir a vida de uma forma agradável, feliz e agradável ao Senhor também, né? Cuidado com as coisas do mundo que nos afastam de Jesus. Lembra que ele dizia: "Eu não tenho nada com esse mundo", né? Mas é nesse mundo que meus filhos estão, é nesse mundo que os filhos de Deus estão. Então é por isso que nós temos que viver nesse mundo, mas com a nossa cabeça, né? O nosso entendimento e o nosso foco na eternidade. Porque sem a eternidade nós seríamos seres desprezíveis, né? Seríamos mortos e simplesmente acabou tudo. Mas Jesus veio aqui, morreu por nós, deu sua vida por nós, para que nós possamos herdar a vida eterna, voltar, né, a ter essa herança da vida eterna. E Apocalipse vai falar isso também, sobre a herança, muito importante. Então, muito bem, agradecendo a Deus, né, por essa vida maravilhosa. E hoje nós vamos então continuar falando um pouco de Apocalipse. Eu quero retomar aqui um pouquinho sobre João, né, ontem quando eu dizia que João estava preso, mais ou menos aí no ano 90, 96 depois de Cristo, ele estava então na ilha de Patmos, e aí ele estava sofrendo, né, como eu disse, a perseguição do Império Romano, e na época o imperador era o Domiciano, aquele que o prendeu, tá? Ele chamava Tito Flávio Domiciano. E durante o governo de Domiciano, João foi preso e exilado na ilha de Patmos, na Grécia, onde escreveu o quarto evangelho, que é o evangelho de João. Ele escreveu lá na ilha de Patmos, na prisão, e o Apocalipse e as epístolas, né, de João que ele tem no Novo Testamento. Então é uma ilha grega, né, localizada no Mar Egeu, na Grécia. E é interessante aqui que o Domiciano, ele foi assassinado. E aí quando Nerva assumiu, né, ele se tornou imperador, ele libertou João da ilha, assim como todos os que estavam presos né, por conta da religião, por conta do cristianismo. Então o imperador Nerva liberta João. Olha aí que interessante. Então quando eu dizia ontem que João estava numa situação precária, morando, né, preso numa ilha onde não tinha lugar para ele sair para canto nenhum, porque ele estava, né, uma ilha repleto de água, né, de mar. Enfim, a gente imagina assim, numa situação muito precária, né, gente, muito precária. Imagina naquela época como seriam os banheiros, né? Como seria a alimentação deles, né? Uma alimentação muito precária, né? Porque eles estavam condenados à morte. Quem se importa com condenado à morte? Naquela época não se importava. Hoje nós sabemos que, né, quem está preso aí na cadeia tem os direitos humanos e ninguém deveria ser condenado a uma prisão, né? Mas deveria ter alguma coisa que o recuperasse, né? As pessoas que estão presas deveriam ter um lugar de recuperação realmente, que a pessoa ela tivesse que trabalhar, tivesse que batalhar, né? E tivesse um lugar onde a pessoa se socializasse, né? Com professores, com uma educação, porque muita gente que está na cadeia hoje é fruto, né? A maioria é fruto de uma sociedade que o despreza, que
que o abomina, que troca, né, o dinheiro por tudo nessa vida, o Deus das pessoas é o dinheiro, então vai excluindo as pessoas da sociedade e as pessoas acabam indo para marginalidade e acabam sendo muitas vezes presos, né? Lógico que não é o caso de todo mundo, a gente sabe que algum crime essa pessoa cometeu, mas a gente precisa ver por trás, né? Por que cometeu esse crime, né? Se a gente for buscar a fundo, a gente vai ver as consequências, né, de uma sociedade desestruturada, de famílias desestruturadas, né? Então hoje nós temos, lógico, sim, os direitos humanos, as pessoas, né, têm que ter uma alimentação adequada, tem que ter medicação, tem que ter médicos, né? Mas na época de João, na época de João não, né? Era com certeza uma alimentação muito mal, umas condições muito precárias, né? Vamos dizer assim, umas condições muito precárias. É lógico que eles não ficavam sem comer, né? Mas com umas condições muito precárias. Alguém abandonado à própria sorte, à morte ali, porque ele não se importava, né, com os cristãos têm que acabar tudo mesmo, então deixa lá que vai morrendo aos poucos. E nisso, então, João escreve, olha que interessante, João escreve o evangelho dele lá e o Apocalipse também. Veja, isso é ter fé. Isso é ter fé. Então eu queria falar um pouquinho de fé para vocês hoje também. Isso é ter fé. O que é fé? Fé é você não acredita, você não vê aquilo que você acredita, mas você acredita que vai acontecer. João, por exemplo, ele não via, ele não sabia que Domiciano ia ser assassinado, ele não sabia que Nervas ia assumir o poder, que ia libertá-los. Mas veja, se ele não acreditasse, ele não teria escrito. Né? Se ele não acreditasse naquele Jesus que ele conviveu, que foi apóstolo, né, que foi mestre dele, ele foi apóstolo de Jesus, que foi mestre dele. Se ele não acreditasse em Jesus, ele não escreveria nada do que ele escreveu. Ele falaria assim, porque eu estou aqui mesmo, não vou sair daqui porque eu vou escrever. Quem que vai ver? Quando eu sair daqui morto, vão queimar tudo os escritos que tiver aqui e daqui de mim não vai passar. E não, né? Pelo contrário, ele escreveu, ele acreditou. Ele acreditou. Então você que está aí, né, desanimado da vida, creia. Creia. Creia em Jesus. E a fé vem por você ouvir. A fé vem por ouvir a palavra. Então vai ler a palavra. A palavra de Deus, ela nos fortalece, ela nos dá vida, ela nos faz acreditarmos. Ela nos faz sermos mais irmãos uns dos outros, mais verdadeiramente cristãos, viver realmente o cristianismo que Jesus nos ensinou aqui enquanto ele viveu. Então a palavra nos faz ouvir e a fé vem pelo ouvir. Então vá lá, leia cada vez mais a Bíblia para que você possa ser uma pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um trabalhador melhor, né? Construindo uma sociedade melhor, uma família melhor, uma cidade melhor e uma sociedade, um país melhor. Né? Lembra, é uma corrente, é uma corrente. Nós temos que ser influenciadores do bem. Né? Aqueles que pregam o bem, que anunciam o bem, para que o bem possa prosperar, para que o bem possa reinar, para que o bem possa ser realmente a nossa opção de vida, né? Sermos bons, procurarmos ser bons, procurarmos ser iguais a santos, né? Como o Pai nosso Pai do céu é santo. Nós temos que buscar cada vez mais a santidade. Então, continuando aqui hoje falando um pouquinho, né, do Apocalipse, eu disse ontem que nós íamos falar sobre as várias interpretações, né? Tem várias interpretações para você entender o Apocalipse, muitos teólogos, muitas maneiras deles verem, de falarem, né? E aqui eu separei 4 que assim são as mais, eu acho que são as maneiras mais assim, que a gente já viu, que vocês vão falar, nossa, eu já tinha visto alguma coisa do Apocalipse, ou não também, né? Não tinha visto nada do Apocalipse, tudo é novo para mim. Então existe uma interpretação que chama preterista. O que é preterista? Pretérito, quando a gente estuda na escola, pretérito é passado, certo? Então os preteristas, o que eles defendem? Eles defendem um apocalipse que já aconteceu, que é passado. Então esses teólogos, né? As profecias deles do apocalipse, eles defendem então que essa interpretação, acham que a profecia já se cumpriu tudo, né? Todas no século passado, ou seja, no primeiro século. Nada de futuro, nada para acontecer, que a besta era Nero, enfim, né, os que
que estavam na época lá, nada do futuro, tudo já tinha acontecido. E aí a gente, né, depois a gente vai fazer uma análise, mas enfim, preterista era isso. Os futuristas. Futuristas, eles acham que, por exemplo, 90% das questões do Apocalipse vão acontecer ainda no futuro. Né? E não tem nada que tenha acontecido já. Tudo vai se acontecer no final da história. Os historicistas. Os historicistas, eles acham que o Apocalipse vai se cumprindo aos poucos, né? Ao longo da história, no dia a dia, desde Jesus até os finais dos tempos. E a Bíblia coloca muito sobre vocês vão ver falar no Apocalipse, dos 42 meses, 3 anos e meio, 1 tempo, 2 tempos e mais meio tempo, que são 3 anos e meio, que dá 42 meses, que também é simbólico. E eu aqui na minha total ignorância, né? Na minha simplicidade aqui, ignorante muito ainda no entender a Bíblia. Estamos buscando, né, cada vez mais conhecer. Mas eu acho que esses 42 meses, na verdade, depois a gente vai aprofundando mais, principalmente o capítulo 12 do Apocalipse, e eu entendo assim, que seria mais ou menos... Porque ele fala que esse período é um período de grande tribulação. Mas eu vejo que a igreja de Cristo, ela já passou por momentos de grandes tribulações. De grande tribulação. E desde Jesus até a vinda de Jesus e até a volta de Jesus, eu acredito, tá? Eu falando agora aqui, acredito que seja esses 42 meses, que é o período de grande tribulação. Ou seja, Jesus falou muito aos apóstolos: vocês serão perseguidos, muitos serão mortos, assassinados, mas se vocês permanecerem até o fim, vocês herdarão a vida eterna. Não tenham medo, né? Eu venci, ele também foi assassinado, ele também venceu, porque ele foi lá e teve na mansão dos mortos, e na mansão dos mortos ele ressuscitou, ou seja, ele não ficou lá, ele ressuscitou, para que nós possamos também ter a vida eterna e ressuscitar com ele. Então, na minha visão, esses 42 meses seriam isso. Então, os historicistas, eles falam que o Apocalipse vai no decorrer da história, e eu particularmente entendo que também seja. Não dá para você falar, por exemplo, que o Apocalipse vai se cumprir tudo no final. Mesmo porque João, lá no começo, ele fala assim, ó: escreve, pois, as coisas que você viu, você está vendo aqui agora, você viu já aconteceu, ou seja, já aconteceu. Então, o preterista aqui, já para mim, na minha opinião, já descarta. E eu, quando eu aprendi a estudar o Apocalipse, as pessoas que me ensinavam, eles eram preteristas. Eles falavam, mas eu não sabia nada, para mim, então o Apocalipse já tinha tudo se cumprido. E na verdade não se cumpriu. Na verdade ele está na história. E também não é um futuro futurista que vai acontecer ali no futuro, vai acontecer tudo de uma vez só. Não creio nisso. Porque ele fala lá para João, né? No comecinho, vocês viram lá que nós falamos? Escreva as coisas depois que você viu, as que estão acontecendo e as que vão acontecer depois dessas coisas, ou seja, o que vão acontecer depois dessas que você já viu. Percebe? Então não tem como, a Bíblia está falando em si ali, ó. É historicista, né? Na minha opinião, não quero fazer de você acreditar em mim, né? Acreditar que são historicistas por conta da minha influência, não, jamais. Mas eu, como eu, Débora, aqui, fico com o historicista e acredito que eu entendendo o Apocalipse um pouco, buscando ali, né, principalmente naquilo que o próprio Apocalipse fala, né, escreve, pois, né, lá no capítulo 1, versículo 19, ele vai falar, né, ele vai falar: escreve o que você viu, tanto as coisas presentes, momento presente, como as que devem acontecer depois delas. Né? Não tem nem o que discutir. E os idealistas são aquele que é atemporal, que o Apocalipse é uma grande parábola e que vai assim, né, que nada assim, é tudo uma história, é tudo uma parábola somente, e que não acontece de verdade, de fato, né, vamos dizer assim. Agora,
Aqui, por exemplo, os idealistas, né? Por exemplo, se o Apocalipse está denunciando a besta como poder opressor, então eu posso usar, por exemplo, o Apocalipse não usa besta como opressor, então eu posso usar como opressor hoje, esses são aí os idealistas. Posso colocar como opressor hoje, por exemplo, um país que oprime os outros, um país que domina o outro, né? Estados Unidos dominou muito, Portugal que invadiu o Brasil, que dominou o Brasil, enfim, China hoje que comanda o mundo, enfim, né? Os países aí, né, capitalistas. Então eu posso, por exemplo, usar um ataque, né? Um ataque daí o Irã, por exemplo, que está atacando Israel, né? Enfim. E aí, então, essas são as maneiras, né, de entender, né, como eu disse, né, são as maneiras de entender o Apocalipse. Eu fico, então, preterista, futurista, historicistas, idealistas, na minha opinião, eu sou historicistas, ou seja, que eu sigo essa questão de que tudo está acontecendo e no decorrer do tempo. Nós vimos aí, se a gente estudar a história da igreja no princípio, a história da igreja primitiva, nós vamos ver muita perseguição, muitas mortes, inclusive aí nasce aqueles que protestam contra isso, e é onde nasce o protestantismo, que a gente vê aí, né, os protestantes, né, que não concordam com essa situação, não concordam que essa é a verdadeira igreja de Cristo, e aí eles vão partindo para outro lado, defendendo o que realmente Cristo veio defender, né? Então a igreja favoreceu muito a isso no começo, no princípio. Então isso foi muitas mortes, muitos assassinatos, muita inquisição, muito tudo que a gente vai ver depois nas histórias das igrejas, né? E a gente percebe o quanto que a igreja já sofreu, né? A igreja que eu digo enquanto é a igreja povo, né? A união dos povos, porque Jesus Cristo, ele é o noivo, lembra? Que Jesus Cristo é o noivo, porque quando os fariseus perguntaram para ele, né, por que os discípulos dele não jejuavam, né? Então ele fala, pode no casamento, né, os convidados jejuar enquanto o noivo está presente? Então ele é o noivo. Ele é um noivo e nós somos as noivas. Todos nós, filhos, somos noiva, que ele foi lá para preparar uma casa, né, com o pai, e depois ele volta a buscar a noiva para levar para casa. Olha que lindo. Então Jesus é o noivo e nós somos a noiva. Então a sua igreja é a noiva de Cristo, né? Então o próprio Apocalipse dá a interpretação dos símbolos, né? Muitas vezes as formas de entender assim o Apocalipse. O próprio Apocalipse muitas vezes ele fala em símbolos, depois ele vai lá na frente e já explica o que é aquele símbolo. Se você ver, por exemplo, no capítulo 17, ele vai falar lá que à beira capítulo 17, se eu não me engano, no versículo, deixa eu ver lá, é 17, versículo 1. 17, o versículo 1, na segunda parte, ele fala assim, ó, venha, o anjo mostrando para as revelações, né, para João, ele fala, venha, vou lhe mostrar como será, como será julgada a grande prostituta. Veja aqui, gente, só um parentezinho. Quando eu disse que Jesus é o noivo e nós somos as noivas, ou seja, se a noiva, ela se corrompe, e se Jesus é o grande noivo, e se a noiva se corrompe, então tudo que é chamado de prostituição é quando a noiva se corrompe e prostitui aquele relacionamento, aquele casamento. Então, quando fala prostituta na Bíblia, ele não é uma mulher em si, mas é a noiva que se prostitui. Ou seja, é a noiva que vai fazer alianças com outros deuses, né? Que não seja o nosso Deus verdadeiro. Então, toda vez que você vê na Bíblia prostituta e outros termos que eles usam, é para falar que o povo está se desviando, adorando outros deuses, porque ele disse que ele é um Deus ciumento, né? Lá em Êxodo mesmo, né? Que a gente vê, ele é um Deus ciumento. Então, o primeiro mandamento é não terá outros deuses. Né? Não terá outro Deus, eu sou o único Deus de vocês, não terá outro Deus. Então, quando eles corrompiam,
quando eles iam, qual era o Deus? O Deus do dinheiro, o Deus da vantagem, né? O Deus da dominação, né? Então esse Deus fazia com que você se afastasse do Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro é misericórdia, ele é perdão, ele é igualdade, né? Então esse nosso Deus, quando a gente se afasta, a gente vira uma prostituta, vamos dizer assim. Então quando ele fala assim, venha, eu vou lhe mostrar a grande prostituta que está sentada à beira de muitas águas. Essa é a segunda parte do versículo 1. E aí depois no versículo 15, aí ele vai falar assim, ó, venha, o anjo. O anjo continuou a me explicar. Você viu aquela prostituta que está sentada perto de muitas águas? Então, o que seria essas muitas águas que a prostituta está sentada? Então, aqui ele vai explicar. Ó, essas águas são povos, multidões, nações e línguas diversas. Né? Então, com quem que a prostituta está se prostituindo? Né? Com multidões, com aquelas pessoas que não querem estar fazendo a vontade de Deus, que se corromperam, né? Estão corrompidos. Então são grandes multidões, povos, nações, línguas, ou seja, estão todos ali se corrompendo e vai chegar o julgamento final para essas pessoas. Então por isso que o Apocalipse foi escrito, para que a gente possa cada vez mais conhecer e saber que o julgamento vai existir. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, eu vou fechando por aqui, depois a gente continua. O nosso Deus é um Deus Pai maravilhoso, é Ele o único que nos perdoa, Ele tem poder, né? Que nosso Deus é poderoso, Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados. Mas nós temos que nos arrepender, nós temos que mudar de vida, nós temos que mudar a nossa direção de vida, nós temos que se arrepender de verdade dos nossos pecados, pedir perdão a Deus, que só Ele pode nos perdoar, e voltar para Ele. O que é voltar para Ele? Porque quando nós nascemos, e já nascemos com o pecado original, ou seja, nós já nascemos com o pecado lá de que Adão e Eva cometeram, nós nascemos nesse mundo, e é nesse mundo que nós vivemos, nós estamos nesse mundo, e esse mundo não é o mundo de Deus. É o mundo que ele fez para nós, mas o diabo tomou conta, o Satanás tomou conta, porque ele foi expulso e está aqui para ele reinar. Então os reinos aqui da terra é dele, e é ele que interfere aqui na terra. Mas nós somos filhos, e se nós queremos ser filhos realmente de Deus, então nós precisamos mudar a nossa rota. Não ir na rota ou seja, a porta estreita, que Jesus falava, da porta estreita. Não precisa falar mais nada, né? A porta larga passa tudo, passa boi, passa boiada, como diz, ele passa tudo. Ah, mas pode isso, pode aquilo, tudo é normal, tudo é natural, tudo pode ser feito. Não, não pode, né? Não pode. Nós temos que ter essa consciência. Nossa, mas então vocês estão sendo radicais demais? Não é questão de ser radical demais. É que Jesus, no final, ele vai vir separar o joio do trigo. Ele vai vir separar da rede os peixes bons e os peixes ruins. Então, o que ele quer? Ele quer que você seja o trigo, ele quer que você seja um peixe bom, ele quer que você volte para ele. Ou seja, você está aqui nesse mundo, mas é nesse mundo que ele veio e nos mostrou a salvação, e por isso nós temos que crer nele, fazer a sua vontade, servir uns aos outros, servir a Deus, estando em comum acordo com Deus, para que nós possamos merecer a vida eterna que ele veio aqui e tirou, né, a chave da mão do inimigo. O inimigo não tem poder sobre nós se nós não deixarmos. Então, nosso Deus é o Deus poderoso, é o Deus que criou o céu e a terra e criou tudo que está aqui. E é para você viver bem aqui, mas viver bem unido a Deus, porque se você se unir à corrupção, se você ler e você entender a Bíblia, você vai ver que nesse mundo aqui, tudo que é ruim nos afasta de Deus e nos faz aparentemente, de repente, ter uma vida boa, mas é tudo ilusão. É tudo ilusão. E o dia de amanhã que chegar, o final, que nós não sabemos quando, Jesus disse assim, não sabeis nem a hora nem o dia, mas ela vai chegar e para todos chegam. Se não chegar com Jesus voltando, chega no dia da sua morte. E até ali você consegue fazer. Dali para frente não dá mais. Dali para frente eu sinto muito, não tem mais como.
Então nós temos que nos converter, nós temos que mudar de vida enquanto a eternidade não chega, ou seja, enquanto a nossa morte não chega e que nós não saberemos se vamos ressuscitar amanhã para a vida eterna ou para a morte eterna. Então, a primeira morte, muitas vezes nós não estaremos livres, porque não sabemos quando Jesus volta, mas se ele não voltar até nós morrermos, passaremos pela primeira morte. Mas a segunda morte é quando ele vem, e aí ele vai separar os justos dos injustos, e aí a gente vai vendo todas aquelas parábolas que ele foi contando, vai falando, que olha, só a gente lendo a Bíblia mesmo, para que a gente possa ir transformando nosso coração, mudando a nossa vida, para que a gente possa cada vez mais estar no caminho da porta estreita, aonde nós teremos depois um mundo eterno, a vida eterna para toda a eternidade. A nossa vida aqui é muito breve, mas é essa vida que nos prepara para a vida eterna. E o Apocalipse vai nos falar sobre isso, que cada vez mais vai mostrar para você que Deus é um Deus misericordioso, mas Ele não vai ter misericórdia no final, porque no final não deu mais tempo. Até lá você teve tempo. Depois disso, não tem misericórdia. Não tem mais graça. Porque nós não merecemos a morte de Jesus, nós não somos merecedores, mas Ele nos deu de graça. É graça mesmo de Deus. A misericórdia de Deus é de graça. Mas basta você acreditar. E basta você crer que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, do Deus Altíssimo, que veio aqui nos dar a vida eterna. Basta crer. Tá bom? Então hoje era isso que eu tinha para falar, depois a gente continua então falando sobre o Apocalipse. E vá lá, faça da sua vida o melhor possível hoje, porque é hoje que você tem, amanhã você não sabe o que será da sua vida e nem eu. Então fique com Deus, um beijo no seu coração, até mais!